Como é que o Enem aborda os assuntos de filosofia em sua prova? Nesse bloco, o Enem em questão, a gente vai ver como é que ele traz diversas temáticas sobre a filosofia e como é que ele constrói. Isso é sempre importante. Então, o que a gente vai ver hoje é como é que o Enem sempre traz, nas suas provas, um assunto que é bem interessante, que é o início da filosofia e os pensadores pré-socráticos. O assunto sobre o surgimento da filosofia ou o tempo pré-socrático, né, que seria esse início da filosofia, ele, uma hora ou outra, ele está caindo no Enem. Talvez ele não caia todo ano, mas um ano sim, um ano não, alguns anos seguidos, ele vem caindo. Né? Pelo menos uma questão sobre esse assunto, a banca organizadora ele traz. Então eu peguei o exemplo do Enem 2016, e aí a gente vai trabalhar essa questão que o Enem 2016 trouxe, que é basicamente o contexto principal do pensamento pré-socrático. Né? Então bora lá ver a questão, e a gente sempre tem um ponto que é muito importante na hora da resolução das questões das humanidades, principalmente em filosofia e sociologia, que é a leitura inicial pelo enunciado e não do texto, certo? Por quê? Por que eu leio primeiro o enunciado e não o texto? Simples. O enunciado é onde contém a pergunta. O texto ele está ali para lhe auxiliar de alguma forma, ou muitas vezes aquele texto ele não te auxilia realmente em nada. A pergunta ele sempre está no enunciado. E a partir da leitura do enunciado, a gente consegue ler o texto já direcionado para a pergunta. E isso você economiza tempo, e você sabe que tempo para a resolução do Enem é uma coisa muito importante. Então, bora lá. Questão do Enem 2016, certo? O enunciado da questão diz assim: o texto descreve argumentos dos primeiros pensadores, denominados pré-socráticos. Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem. Então, eu já sei que a pergunta é entender qual era a principal preocupação filosófica. Então, a gente já consegue ir para o texto já sabendo o que a gente tem que procurar no texto. Encontrar no texto qual era a principal preocupação filosófica para esses pensadores pré-socráticos. Se você assistiu a primeira aula do nosso canal, certo? A gente falou um pouco sobre esse contexto pré-socrático e o que é que eles procuravam. Eu vou deixar o link dessa aula aí, e aí vocês, se não acompanharam, acompanha, beleza? E a gente vai tentar trabalhar um pouco essa ideia dos pré-socráticos. Vamos ler o texto para ver o que é que o texto traz para a gente, né? E o texto vai dizer lá, o texto de Diógenes, certo? E vai lá. Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa, e são a mesma coisa. E isto é evidente, porque se as coisas que são agora neste mundo, terra, água, ar e fogo e outras coisas que se manifestam neste mundo, se alguma destas coisas fosse diferente de qualquer outra, diferente em sua natureza própria, e se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderiam as coisas de nenhuma maneira misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nem um animal ou qualquer outra coisa vinha a existir. Se todas as coisas não fossem compostas de modo a ser as mesmas, todas as coisas nascem através de diferenciações de uma mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa. Então, quando a gente lê esse texto, que a início ele parece um pouco complexo por causa das repetições das mesmas palavras e um pouco de uma filosofia extremamente reflexiva, mas ele mostra um ponto bem simples. É um entendimento de que, olha, uma coisa ela só tem algumas diferenciações da outra, mas a sua natureza ela é a mesma. A gente vem do mesmo lugar. Por isso que a gente consegue se relacionar com as coisas. Por isso que a gente consegue fazer com que as coisas se misturem. Se a gente não tivesse essa mesma natureza, a gente não conseguiria, como eu posso dizer, a gente não conseguiria se misturar
outras coisas que se tornam um pouco diferentes de nós, né? Então, a ideia inicial dos pré-socráticos é de que, olha, a gente vem de algo, certo? E esse algo, ele dá surgimento a todas as outras coisas que existem na nossa natureza. A physis, né? Essa coisinha, os pré-socráticos vão chamar de arque. A arque seria esse princípio básico que daria fundamentação a todos os elementos da natureza. E é isso, né? Esse é o ponto principal da filosofia pré-socrática, a busca, né, pela essa explicação racional desse elemento, né, esse elemento inicial, a qual a gente vai chamar de ar, que é o que a gente falou um pouco na aula anterior. Se a gente pensar Tales de Mileto como considerado o primeiro filósofo por Aristóteles, Tales de Mileto vai entender que o princípio básico, o princípio formador de tudo seria a água. Então, para ele, tudo vem da água, tudo contém água e tudo que tem vida tem água. Quando a água se esvai, a vida também acaba. Seria basicamente esse contexto, né? Então, a gente tem que já sabe a ideia, né? Já sabe o que é que o texto está me passando e automaticamente eu tenho que passar para as alternativas e fazer análise de qual alternativa se aproxima mais com o que a gente viu, né? E aí bora começar lá de baixo para cima. Então, letra R, hermenêutica, certo? Como se a preocupação filosófica de ordem para os pré-socráticos viesse da hermenêutica, construindo a explicação unívoca da realidade, né? Ou letra D, estética, procurando investigar a aparências dos entes sensíveis. Letra C, ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores virtuosos que tem a felicidade como um bem maior. Letra B, política, discutindo as formas de organização da polis ao estabelecer as regras da democracia. Ou letra A, cosmológica, propondo a explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. Então, como é que a gente vai entender, se você tem um conhecimento prévio do pré-socrático, essa questão ela se torna extremamente simples, né? E se você conseguir interpretar bem o texto, você consegue entender que a busca, né, desses pensadores é uma explicação racional da formação desse universo. E essa explicação racional ela se dá de alguma forma através da natureza, né? A arque seria esse elemento básico, né, inicial, natural, que daria surgimento a toda a physis. E como a gente viu na última aula, a gente viu que a cosmologia seria esse início da filosofia, né? Cosmologia é uma explicação racional do surgimento de algo, da origem de algo. Então, da origem do universo, no caso. A cosmologia seria o início da filosofia, porque eu vou sair daquilo que a gente chama de cosmogonia, que era uma explicação sobre o início de tudo através de mitos, né? Então eu tenho início na cosmologia. Não que as outras alternativas tenham alguma coisa errada, as outras alternativas são, na verdade, princípios de outros tempos da filosofia, né? Se a gente pensar um pouquinho à frente, né, a política, eu vou ter esse princípio no pensamento platônico, no pensamento aristotélico, né? Eu vou ter a ética e a felicidade como um bem maior em algumas outras escolas, né? A estética, a hermenêutica, eles também fazem parte de outras escolas filosóficas, mas como o caso é o pré-socrático, né? Então sempre que a gente falar de pré-socrático, a gente tenta ligar a esses contextos: cosmologia, physis, arque, princípio básico que dá surgimento ao universo. É uma explicação de uma organização desse universo através do surgimento de uma unidade básica, certo? Ou os elementos da natureza em si. Espero que tenha entendido e nos próximos vídeos a gente vai trabalhar mais questões, mais temática, certo? Sempre trazendo um pouco mais de conhecimento para a gente.